Você é cotista do GGRC11? Porque, cara, dá uma olhada nisso aqui. A gente tá aí com, desde 1º de abril, né, dia da mentira lá, que ele custava 11,65, até agora já caiu 6,95%. Então teve uma queda muito grande em relação aos outros fundos imobiliários do mesmo setor. Um fundo imobiliário de logística, caso não aconteça nenhum problema com ele, como aconteceu com o XPLG de inadimplência, a gente precisa entender o porquê que aconteceu essa queda. E aí, hoje a gente vai destrinchar para você ver como que eu procuro um problema em um fundo imobiliário que tá inclusive na minha carteira. Quando eu olho aqui na minha carteira, eu vejo que entre as quedas que eu tenho o XPLG, que tem uma queda justificada, eu tenho o HGLG, que é uma queda irracional e por isso que tá como a maior posição da minha carteira, e nós temos aqui o GGRC também com essa queda. Será que a gente tá no momento de oportunidade ou será que a gente tem que segurar um pouquinho a mão mesmo? Porque perceba, se eles tiverem oportunidade, nada melhor do que eu aumentar a minha posição, já que está tão baixa em relação às outras, né? Se a gente olha aqui, por exemplo, o percentual da minha carteira de HSLG, de GAR e de HGLG tá em torno dos 6, 4%, e quando eu olho pro GGRC, só 1% da carteira. Pode ser que seja o momento de entrar. Por isso que você tem que aprender a ler RI, por isso que você tem que aprender a fazer o que eu vou fazer aqui agora, porque senão você vai entrar só especulando. Se você não sabe o porquê que você tá entrando, meu parceiro, o que que você é? Você não é um investidor, você é um especulador. Como diria o Warren Buffett, se você conhece o risco, você não corre risco. Mas a partir do momento que você faz alguma atitude, toma alguma decisão no mercado, por impulso, ou por dica, ou porque você assistiu um videozinho no YouTube, gosta de estar assistindo aqui, e decide comprar só porque o outro cara comprou também, cara, você tá literalmente sendo parte da manada, você tá sendo a estratégia de uma pessoa. Então se você não tem uma estratégia, você já faz parte da estratégia de outra pessoa. Então vamos lá, quando você quer estudar e entender o que foi o motivo de queda, a primeira coisa que você vai ver é se teve alguma queda repentina. O que é queda repentina, Léo? É como se, por exemplo, neste gráfico tivesse um dia em que a queda foi assim, né? E depois voltou a ficar lateral. Você percebe que não. Foi uma queda que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Foi acontecendo ao longo do tempo. E hoje a gente tá aí nesse patamar de R$10,84 de cota. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que digitar GGRC RI no Google e aí você vai entrar no site do próprio GGRC. Quando você entra no site do GGRC, vai aparecer isso aqui, ó. Então, cada tipo de fundo imobiliário tem o seu site, né? Todos têm que oferecer praticamente as mesmas informações de uma forma padronizada pela CVM, só que cada um pode construir seu site do jeito que quiser, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, criar meu site, colocar essa parte aqui embaixo, não tem como você exigir um padrão de site de todos. Mas tudo que está dentro do site é obrigatório e padronizado, ou seja, tem documento. E aí o que você vai chegar? Você vai clicar aqui em documentos e aí aqui a gente tem, por exemplo, assembleias, avisa aos cotistas. O que eu quero? Eu quero relatório de gestão, porque eu quero ver o último relatório, certo? E eu também quero ver os fatos relevantes para ver se teve alguma coisa que aconteceu, algum fato relevante, importante, literalmente, que fez com que desde lá de abril vinha caindo essas cotas. E a gente consegue perceber que é batata, né? Olha só, batata. Aqui em abril teve um fato relevante de 7 emissão de cotas. Ninguém gosta do fundo, fica fazendo muita subscrição, né? Então o GGRC ele lançou uma subscrição logo depois do desdobramento. Então perceba, ele no mês 3, no finalzinho do mês 2 pro mês 3, ele desdobrou as suas cotas. Olha só, as cotas que custavam R$110 desdobrou ali para R$11. Você tem a oportunidade de comprar ele agora de base 10, né? Desdobramento de 1 para 10. E logo depois, no mês seguinte, ele já fez uma emissão de cota e o pessoal se sente meio que traído, né? O cotista, ele se sente meio que traído, porque se você faz uma emissão de cota sem apresentar o que você quer fazer com aquele dinheiro, fica meio assim, às escuras, né? Me entrega o dinheiro aí e eu compro quando for da minha vontade, ou quando aparecer alguma coisa, ou já tô olhando, mas não posso falar por estratégia de mercado, né? A maior parte das justificativas são essas. Pô, já estou olhando os imóveis aqui que eu quero comprar, mas não posso falar aqui no prospecto, porque senão outras pessoas vão querer, né? E aí acaba que você faz uma emissão às cegas. E aí quando a gente entra aqui nesse fato relevante da emissão, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui. O que ele queria emitir? Ele queria emitir 10.714.000 cotas, o que daria ali praticamente 120 milhões de reais. Perfeito? Vai acompanhando e vai juntando aí os fatos, só pra você entender o que aconteceu. Então ele quis fazer uma emissão de cota para captar 120 milhões de reais. E aí ele ia emitir a 11,25, ia sair o preço da cota, né? 11,20 ele ia emitir.
emitir, mais 5 centavos ali da distribuição, dava 11,25. E aí, a cota já começou a cair, de 11,65 para muito próximo de 11,25. Por que, Léo, que acontece isso depois das subscrições? Perceba, no dia 5, quando foi lançado a subscrição, né, saiu lá o fato relevante, olha só para onde que ela veio. Alguns dias depois, antes da subscrição acabar, a cota já estava valendo ali 11,25, né? Inclusive, na turma da geração de dividendos, eu ensinei uma técnica para eles de como você participar da subscrição sem precisar subscrever, pagar o mesmo preço da subscrição e ainda ficar recebendo dividendos. Esse superpoder é absurdo, é absurdo. Então vamos continuar aqui nos fatos relevantes, né? A gente viu que ele quis fazer essa subscrição e aí depois saiu esse outro fato relevante aqui, que foi essa aquisição do AAA aqui, tá? Então 10 do 6 saiu a aquisição do AAA. Esse formador de mercado aqui, isso aqui não tem tanta relevância pra gente, todo fundo imobiliário precisa de um formador de mercado, é que ele só tava trocando esse formador mesmo, né? Então teve a emissão, teve esse distrato aqui, vamos dar uma olhada no que é esse distrato, olha só, vem informar os seus cotistas e ao mercado em geral que não concluiu a aquisição de do imóvel situado no município de Capreúva, ou seja, eles estavam tentando comprar esse imóvel e não deu certo, não concluiu. E aí logo depois veio aqui a aquisição do AAA, né? Um mês depois praticamente. Vamos entender o que foi essa aquisição? Porque essa aquisição foi meio complicada. Essa aquisição gerou meio que um burburinho de mercado, né? Porque, será que tem conflito de interesse? Será que foi realmente uma boa compra? O que aconteceu que eles realmente decidiram fazer essa compra desse jeito, né? Então, presta atenção agora, porque isso aqui pode acontecer com outros fundos da sua carteira e você já vai saber analisar, beleza? Então, presta atenção, antes da gente ler isso aqui, você já deixa o like, você já se inscreve no canal, porque esse vai ser o canal que mais vai te passar informação valiosa, de maneira didática, o mais possível. Eu oro e peço a Deus didático para poder vir aqui e te explicar de verdade, pra você conseguir entender e falar, pô, olha, eu entendi, agora sim. Então, depois ainda vamos ler o relatório. Então, já deixa o like aí que esse vídeo vai ser grande mesmo, tá? O GGRC vem por meio desse fato relevante informar seus cotistas que celebrou o compromisso de compra e venda com a Blue Macau. Quem conhece? BLMG, um fundo imobiliário, BLMG, no qual estabeleceu principais termos e condições para aquisição de 1.625.000 cotas do fundo AAA de investimento, né? AAA, sendo 1 milhão de cotas ordinárias e 500 cotas preferenciais, né? Isso aqui não tem tanta relevância aqui para você agora, mas entenda, ele quis fazer, ele veio informar aqui desse fato relevante, que ele vai comprar o BLMG, ele vai comprar os imóveis do BLMG, que é um outro fundo imobiliário, e ele vai fazer isso através do fundo AAA, que o BLMG, ele era dono desse AAA. Então eu vou até desenhar aqui para você entender esse organograma. Dá uma olhada aqui, ó. Tem um BLMG aqui, e o BLMG, ele comprou os imóveis, certo? Só que ele não comprou os imóveis diretamente, ele comprou um fundo que chama AAA, né? AAA, e esse fundo AAA tem os imóveis. Então presta atenção aqui, ó. O BLMG poderia diretamente vir aqui e comprar os imóveis? Poderia, mas por algum motivo, às vezes normalmente é fiscal, alguma coisa do tipo, sempre tem um benefício por fazer compra através de fundos indiretos, né? E aí o que aconteceu? Ele comprou o AAA, que o AAA tinha os 3 imóveis, tá? Eu já mostro pra você quais são esses 3 imóveis. E aí onde o GGRC entrou neste negócio? O GGRC tava aqui, ó, só de zóio aqui nos imóveis, só que ele não veio aqui e comprou os imóveis diretamente, não. Ele veio aqui e comprou uma parte do AAA. Então ele comprou aquelas 1.600.000 cotas do AAA. Se ele comprou do AAA, ele vai ter também um pedaço dos imóveis ali, né? Então vamos ver o que rolou depois disso. Olha lá, o preço de aquisição das cotas AAA foi de 112 milhões. Olha só, 112 milhões. Na subscrição aqui, quantos milhões que ele queria fazer aqui na subscrição? Olha lá, 119 milhões, era o que ele queria captar na subscrição. E olha só o quanto que foi a compra aqui desse valor do imóvel ali, ó, 112 milhões. E olha só como foi feito o pagamento. Pago mediante a compensação de cotas com o vendedor, no qual subscreveu 10 milhões de novas cotas na oferta pública primária da 7ª emissão do fundo. Ou seja, presta atenção o que está acontecendo. O GGRC quis comprar os imóveis do BLMG e o BLMG tem esses imóveis através do AAA. Parece difícil, mas não é. Então, o GGRC foi lá e comprou um pedaço do
AAA. Como que normalmente você compra as coisas? Você vai lá e entrega o dinheiro, não é? Só que neste caso, o GGRC não entregou o dinheiro, ele entregou cotas dele mesmo, através da subscrição. É como se o BLMG quisesse participar da subscrição do GGRC, e aí o BLMG fosse lá e subscrevesse 10 milhões de cotas. Quanto que ele ia ter que pagar? Ele ia ter que pagar 112 milhões de reais. O BLMG ia ter que pagar pro GGCR. Só que não foi isso que aconteceu. Ao invés do BLMG ter que pagar os 112 milhões, o GGRC falou assim pro BLMG: ah, beleza, então, ao invés de você me pagar os 112 milhões, eu pego os imóveis aí neste valor. Então foi meio que um acordo, né? Não teve dinheiro nessa jogada. O que que aconteceu? A subscrição, a 7ª subscrição, praticamente foi só pro BLMG. E o dinheiro que teoricamente o BLMG tinha que ter mandado pro GGRC, ele usou isso como crédito para compensação e pegou os imóveis, né? Pegou um pedaço ali dos imóveis. E aí, olha aqui o que vamos entender essa continuação. O fundo passará a ter uma participação de 35,62% do AAA, sendo que após aportes residuais do outro sócio, que é a Oaktree. Sabe quem que é a Oaktree? A Oaktree é um fundo de um cara que eu cito muito aqui no canal, que é o Howard Marks, que inclusive te ensinei muita coisa sobre o livro dele, o mais famoso, né? Que é aquele livrinho ali, ó, o mais importante para o investidor. E tem também o Dominando o Mercado, o Ciclo de Mercado. O Howard Marks é brabo, é um cara muito brabo mesmo. Então olha só, vamos por organograma de novo pra você entender tudo isso aqui. Você não pode sair desse vídeo sem entender isso aqui de uma vez por todas. Então, tava aqui o BLMG, certo? E aqui o BLMG tinha compro um pedaço do AAA, né? O AAA tem os imóveis aqui, certo? Tem 3 imóveis para ser mais específico. E quem que era sócio da BLMG? Era a Oaktree, né? Então vou digitar aqui a Oak só, tá? Então, o Howard Marks e o pessoal do BLMG compraram juntos a AAA, que são 3 imóveis, certo? A Oaktree tinha 28% dessa sociedade e o BLMG tinha 72%. Perfeito? Até aí tudo bem. Aí, o que que aconteceu? A Oaktree foi lá e colocou mais uma grana. Por quê? Porque a AAA, que é esse fundo aqui, para aquisição desses imóveis, eles gastaram uma grana absurda, né? Quase 1 bilhão. E eles tinham esse 1 bilhão? Não. Eles precisaram pegar emprestado em torno de 600 milhões. Ou seja, isso aqui tudo alavancagem. E aí a Oaktree falou assim: pô, tamo lascado aí, né? Vou ter que colocar um dinheiro, vou comprar mais uma participação. Aí o que que ele fez? Ele foi lá e colocou mais 125 milhões de reais aqui para custear essa alavancagem, né, para deixar o fluxo de caixa da AAA tranquilo. Isso fez com que a participação fosse diluída para 25% do BLMG e do GGCR. Então, como que tá agora a composição societária do AAA? A composição societária do AAA tá desse jeito aqui. O BLMG tem 25%, o GGRC tem 25% e a Oaktree tem 50%. É assim que tá agora, né, a composição desse AAA. O AAA tem os 3 imóveis lá, ó, BLMG Rio, BLMG Extrema e BLMG SBC. Atualmente é assim que tá organizado. E o GGRC que entrou aqui nessa jogada, ele entrou como? Comprando, né, participação do BLMG, e o BLMG vendeu como? Comprando 10 milhões de cotas do GGRC. Então é como se o GGRC ficasse dono de uma parte do BLMG e o BLMG ficasse dono de uma parte do GGRC. É como se eles tivessem realmente feito um bem bolado ali pro GGRC pegar um pedacinho porque ele achou que esse negócio era vantajoso e o BLMG também achou que esse negócio era vantajoso. Não, vou pegar um pedacinho ali do GGRC. Por quê? Porque o BLMG, ele precisava desalavancar. Tava muito alavancado. Então ele tinha que vender de alguma forma, né? Ele tinha que vender de alguma forma. E ele precisava de dinheiro para pagar a dívida. Só que ele pegou essas cotas aí do GGRC. Não sei qual que é a intenção dele no futuro, se é vender essas cotas do GGRC, se é literalmente ficar ali usando, né, do rendimento do GGRC, porque, pô, ele tem 10 milhões de cotas. Cada cota paga ali 8 centavos ou 9 centavos. Vai dar um dinheiro, né? Vai dar um fluxo de caixa, ele pode pagar a dívida com esse fluxo de caixa também. Então vamos entender aqui o restante desse fato relevante. Percebo tanto que esse fato relevante foi importante. Aí ele disse, ó, a expectativa é que essa transação gere rendimentos mensais de aproximadamente 1 milhão, o que representa 1 centavo por cota por mês. Então ele tá dizendo que esses 25% do AAA vai gerar 1 milhão de rendimento, o que vai dar lá um yield de 11,25% ao ano. Após essa transação, o guidance básico do fundo passará de 9 centavos para 9,1, né? Então esse 1 centavo aqui, esse 0,001 ali, você não vai ver muito na sua cota, a não ser que você tenha um número maior de cotas, né? E isso até o final do mês. Importante destacar que o AAA tem obrigações vinculadas aos CRIs, que são alavancagem, né? Obrigações para pagar, sendo que a dívida é de IPCA mais 5,8. Que ele explica um pouco sobre os imóveis e agora vamos passar para o relatório. O que você achou desse fato relevante? Meio difícil de entender? Uma negociação muito complexa de não entender? Deixa aqui nos comentários
comentários pra eu saber qual é o nível do conhecimento de FIs de vocês. Qual que é o nível de conhecimento de análise, né? Pra poder entender se faz sentido você entrar realmente no fundo ou não. É exatamente por isso que eu criei a geração de dividendos, cara. É exatamente por isso que eu criei a geração de dividendos. Inclusive está de vagas abertas. A gente abriu hoje, às 8 horas da manhã, as vagas. Se você tem o interesse de entrar e fazer parte dessa turma, que vai ser absurda, eu vou fazer tanta live nessa turma, que você não tem como continuar no zero. Você vai se transformar num investidor profissional. Isso eu te dou garantia. Você vai conseguir analisar e rir do jeito que eu analiso aqui no YouTube. Você vai ser o cara que, talvez, quem sabe, seja o cara que esteja gravando vídeo no YouTube no futuro. Então, se você quer aprender a investir de uma vez por todas, sair do zero, conquistar a sua liberdade financeira através de dividendos, não só com fundos imobiliários, mas com ações, vou te ensinar a investir em ETFs, te ensinar a investir em cripto, te ensinar a investir em ativos no exterior, te ensinar até a fazer dividendo sintético opção, cara. É literalmente saindo do zero, não tenho nenhuma conta criada numa corretora, até dividendo sintético, que é assim o suprassumo dos investimentos, né? Então, não perca essa oportunidade. Se você literalmente quer mudar de vida, meu parceiro, vou deixar o link aqui na descrição, então o QR Code tá passando aqui na tela, é só você entrar na página lá e ver tudo que tem. Eu quero que sua escolha seja racional, do mesmo jeito que a gente tá olhando para esse fundo. Perceba que eu não tô entrando no fundo, que a gente nem falou se tá entrando, se tá saindo ainda, né? De maneira emocional. Não, o que eu tive que fazer? Tive que abrir relatório, ler. Mesma coisa eu quero que você faça antes de entrar dentro da geração. Pesquise, pergunta aqui no YouTube. Pô, quem aí já participou da geração de dividendos, da turma antiga? Quem é? O que vocês acharam? Vai no Instagram, vê lá os depoimentos. Vai lá, pergunta pras pessoas que normalmente comentam nos comentários lá, pô, essa turma foi top. Vai lá e faça a sua pesquisa. Invista de maneira consciente, inclusive em conhecimento. Porque, meu amigo, que eu gastei dinheiro com curso, não foi brincadeira não. E eu torço, faço de tudo, abrindo a geração de dividendos, te dando uma oportunidade especial pra você entrar, esses preços aí que estão absurdos, é bem mais baixo do que o do mercado, te entregando muito mais coisas justamente porque eu não quero que aconteça a mesma coisa com você. Isso é de verdade, do fundo do coração. Mas a decisão é sua, meu parceiro. A decisão é sua, né? Eu não posso fazer nada. Mas clica lá e vai ler pelo menos o que tem. Vamos então pro relatório, né? Aqui estamos com o relatório do GGRC, 40 páginas. O bom do GGRC é que se você quiser, e é bom pra quem tá começando, justamente isso, né? Assistir o relatório comentado. Então eles vão comentando esse relatório. Você clica aqui, por exemplo, vai pro YouTube e olha lá, 37 minutos de comentários, né? Lógico que aqui os comentários serão menos intencionados, mais imparciais, mas é ideal que você assista assim, porque se ele disponibiliza isso aqui, os caras estão de parabéns, é bom mesmo, né? Poucos fazem isso. Então vamos aqui pros comentários iniciais. Ele fala que distribuiu 9 centavos, fala que o volume médio de negociação foi absurdo, né? Realmente 1,3 milhões é muito por fundo imobiliário. A base de investidores alcançou 120 mil cotistas, muito também. Aí ele comenta aqui sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, a taxa de juros no Brasil, como que foi o Bovespa, como que foi o IPCA. E aqui ele fala em relação ao GGRC, tivemos entre final de maio e junho o encerramento da 7ª emissão de cotas com captação de aproximadamente 173 milhões. Ou seja, desses 173 milhões arrecadados, não foi 173 milhões arrecadados de qualquer tipo de investidor, né? A gente viu aqui que 112 milhões foram arrecadados por conta da negociação com o BLMG. Então 173 menos 112,5, que foi arrecadado mesmo, foi 60 milhões, o que não foi uma arrecadação ruim não, né? Foi uma arrecadação tão ruim não, esperava até menos. Ele disse aqui que anunciou fato relevante, com compromisso de compra ali com o BLMG, e aí ele disse aqui que foi extremamente positivo, porque o portfólio do fundo vai ficar mais diversificado, menos concentrações. Por exemplo, a Americanas vai diminuir de 19 para 17, a Ambev vai diminuir de 16 para 13, e ele fala aqui que o fundo estava com alavancagem líquida negativa, ou seja, ele tinha mais caixa do que obrigação. Isso é bom, né? Alavancagem líquida negativa é bom. Significa que qualquer momento que o fundo quisesse quitar a dívida, ele tinha tudo dinheiro em caixa, ele podia quitar. Só não quitava porque não fazia sentido, porque ele normalmente isso acontece quando normalmente ele consegue fazer o dinheiro do caixa render mais do que ele deveria pagar. E ele falou aqui que o guidance subiu um pouquinho, né, de 0,9 para 0,91. Aqui ele explica tudo que eu já te expliquei lá no fato relevante, e aqui agora você consegue entender como está a situação do GGRC agora, ó. Antes da 7ª emissão, projeção pós 7ª emissão e como que ficou mesmo depois da 7ª emissão, né? Então o resultado mensal era de 9 centavos, subiu para 9,1 centavos. Quantidade de cotas de 90 milhões para 105 milhões. Perceba que o BLMG é dono de 10 milhões de cotas, ou seja, praticamente 10% do fundo é do BLMG agora. A alavancagem era de 9,2, ficou aí em 8,3, porque quando o fundo compra um imóvel que tá com dívida, né, o AAA tinha alavancagem, ele também vai ter
essa alavancagem, né? Porcentagem do maior inquilino aqui, que no caso era Americanas, diminuiu. Número de inquilinos agora ficou 21 e o vault está de 6,8 anos. Vault, para quem não sabe, a média dos vencimentos de contrato. Só fazendo um exemplo básico aqui, né? 2 contratos, um vence em 1 ano, o outro vence em 11 anos, pô, média do vault ali vai ser de 6 anos. Apesar de ter um contrato que vence cedo, né? Então você sempre tem que olhar na data de vencimento dos contratos. Aqui tem uma parte de perguntas e respostas, né? Ele responde aqui algumas perguntas. Ele fala sobre a alavancagem ali da aquisição, né? Olha só, a alavancagem bruta do fundo foi reduzida lá e a gente viu para 8,2, a alavancagem líquida tá negativa. E aí a gente pega aqui a parte da preocupação, que é a aquisição do AAA, ó. Em relação ao AAA, o fundo possui uma alavancagem casada com seus recebíveis e as amortizações garantidas pela Oaktree até 2026. Ele falou assim, pô, a Oaktree pagou ali os seus 125 milhões para poder aumentar a posição do caixa. Então o fundo tem mais caixa agora, tem essa dívida assegurada até 2026. Depois de 2026, ele fala que a situação tá confortável para o GGRC, porque ele tem 25% do AAA e isso é de acordo com a sua capacidade financeira. Então ele não tá preocupado com a alavancagem do BLMG, não. Aí vamos aqui para a DRE do fundo. Em maio, o total de receita foi de 9,4 milhões. Receita de locação ali praticamente a mesma, né? A receita de renda fixa aumentou, tem mais dinheiro em caixa agora. Total da despesa praticamente a mesma também. O saldo do fundo antes da distribuição estava de 7,5 milhões. Aí ele reteu mais 706 mil reais ali pro caixa e teve um resultado ordinário ali de 8,2 milhões, o que deu ali os seus 0,09 centavos. Vamos lá, o que eu acho desse yield, né? Porque se a gente olhar aqui, o fundo distribuindo esses 9 centavos, ele tá distribuindo atualmente aí 0,81%. Há uma cota ali de 11 e pouco, né? Agora que literalmente ele caiu para 10 reais, 10,84. Se a gente fizer uma conta básica aqui, olha só, ele tá com guidance aí de distribuir 0,091. Dividido pelo valor da cota, atualmente ele tá pagando um yield aí, vamos multiplicar por 100. Olha só, tá pagando um yield de 0,83%. Então essa queda na cota fez com que esse percentual de 0,81% aqui, ó, esse percentual aqui de 0,81 subisse para 0,83%. O que eu acho de um yield de 0,83%? Cara, 0,83% ao mês não é pouco, não. Se eu abro a calculadora mais braba aqui, que é da geração de dividendos, se você não tem acesso ainda, vou deixar inclusive o link aqui embaixo, para poder calcular. E coloco esse juro composto de 0,83% aqui, vou colocar uma aplicação inicial de 5 mil reais e um investimento de 200, vou colocar 300 reais para ficar ainda mais real. Se a gente coloca em anos aqui e coloca 35 anos, que é até o meu período da aposentadoria, cara, você vai se transformar num milionário, né? Você vai se transformar num milionário. A sua renda passiva já vai ser de 10 mil reais 669. Então perceba que, pô, seu dinheiro cresce pra caramba com 0,83%. Levando em consideração que esse rendimento vai ser ajustado pelo IPCA, porque existe repasse de IPCA nos fundos imobiliários, cara, você estaria com a vida tranquila investindo 300 reais por mês, tendo esse rendimento. Só que você precisa entender se esse rendimento aqui, ele está atrelado e tá ideal pro risco que o fundo tá correndo. O fundo aumentou um pouquinho o seu risco, não aumentou? Ele aumentou porque ele comprou imóveis alavancados, aumentou porque ele tem galpões industriais. O galpão industrial, ele é uma faca de dois gumes. Por quê, Léo? Porque primeiro, você vai preparar esse galpão para um certo tipo de atividade industrial. Então, por exemplo, vamos pegar e falar que esse galpão foi totalmente preparado para ficar uma temperatura muito baixa. Frigoríficos normalmente. E aí, vamos supor que esse frigorífico sai dali e ele tem que alocar para outra pessoa, para outro inquilino. Então você percebe que precisa de outro inquilino que precisa dessa temperatura baixa. Ninguém vai pegar um galpão de temperatura baixa se não precisar disso. Então meio que diminui um pouco a possibilidade de realuguel. Qual que é a parte positiva disso? Normalmente esses imóveis preparados, eles rendem mais, porque tem mais risco, né? E normalmente o vault é maior, porque esses fundos, eles não ficam querendo trocar. Para você trocar de um galpão de frigorífico para outro, pô, não tem assim também uma vasta possibilidades, né, de localização. Não vai ter vários galpões preparados para aqui no mesmo local. Então você não consegue ficar trocando tanto também. Então normalmente o vault é maior, o rendimento é maior, só que tem que esse percalço aí, né, de realmente ser estruturado para um tipo certo de empresa. Você diminui a porcentagem de inquilino que poderia morar ali, né, que poderia ocupar. Então o risco é mais alto. O risco é mais alto. Para um fundo que tem um risco mais alto, 0,83 não deixa de ser ruim, mas não tá lá aquelas coisas, né? Não tá lá aquelas coisas. Você consegue perceber que vários fundos que estão alavancados, olha só, aqui em torno de 10%, né? Você vê aqui o GGRC nessa posição de yield de 10,5%. Por exemplo, você vê o próprio HSLG que a gente também tem na carteira, que inclusive, neste momento, ele tá bem descontado, que joga ele um pouquinho para cá, né? Na posição de yield. Mas você consegue ver outros
fundos aí que rendem menos com a mesma alavancagem. Por quê? Porque normalmente eles são fundos que têm imóveis melhores, são imóveis que correm menos risco, por isso pagam menos. E olha só, esse gráfico aqui foi construído quando a cota estava de R$ 11,20. Então o GGRC está um pouquinho mais para frente aqui, né? O que começa a parecer uma boa oportunidade para você correr esse tipo de risco. Não é um fundo muito pequeno, né? Já é um fundo de 1 bilhão de patrimônio, não é um fundo que tem poucos inquilinos, porque tem 21 inquilinos. É lógico que tem o seu risco, é lógico que tava com Americanas ali com praticamente 20% da receita. Um desses imóveis que ele comprou da AAA é alugado para Casas Bahia, então aumenta um pouquinho o risco também. Então depende do qual tipo de risco você quer correr. Hoje, como que tá aqui o portfólio, a gente vai ver no próximo relatório, por isso você tem que se inscrever no canal. No próximo relatório a gente vai ver como vai ficar isso aqui. Se você quiser continuar acompanhando tudo, todas essas informações importantes, só clicar e se inscrever. A única coisa que você tem que fazer é fácil para você, né? É fácil. Eu demoro umas 2 horas aqui para ler o relatório, aí mais 2 horas para editar o vídeo, ou mais, né? 5 horas para editar o vídeo. Você só precisa se inscrever 2 segundos. Então, o Americanas estava com 20% aqui, ó. Vai diminuir ainda mais ali para 17%, como foi prometido. Hoje ele tem um patrimônio total aí, né? De 1 bilhão, mais 100 milhões, mais 36 milhões. Então, ele tem praticamente aí 1,2 bilhões, né? De ativo total. E o passivo dele é 100 milhões, né? Então, é realmente baixa a alavancagem do fundo, né? Aqui você consegue ver todos os imóveis do fundo. Inclusive, agora aumentou mais 3, né? Da AAA, ele tem participação em 25% de todos os rendimentos ali. E não é que ele é dono daqueles 3, né? Ele é dono de 25% de cada um daqueles lá. É 25% de cada um daqueles lá. Os outros 25% é do BLMG e os outros 50% da Oaktree, né? A Oaktree, aparentemente, acredita que o fundo e que o AAA tá muito bem, porque, inclusive, tá recomprando posição, né? Recomprando posição. Foi uma forma da Oaktree tirar a faca do pescoço lá da AAA, né? Do BLMG, mas isso mostra que, pô, estão confiando ainda nesse negócio, né? Então, cabe a você agora, lembra disso, não existe verdade absoluta. Se existisse verdade absoluta e eu fosse dono dela, eu já estaria muito mais do que bilionário, porque eu acertaria todas as situações de mercado. Não consigo acertar, você também não vai acertar, o Warren Buffett não acerta, a própria Oaktree também não acerta. Então, você precisa ter humildade nesse momento e avaliar se faz parte do seu risco ou não. Cara, na minha opinião, a este preço GRC fica atrativo sim, um dividendo yield absurdo aí, né? E provavelmente, quando resolver esses problemas, destinar o restante do recurso, seja para comprar um outro imóvel, né? Porque ficou pouco recurso para comprar um outro imóvel, mas ele tem uma disponibilidade ali de 100 milhões, então, pô, ele pode fazer outra compra de imóvel, ou mesmo quitar sua alavancagem, né? Se ele quita a sua alavancagem, pô, rende mais pra gente, porque não vai tirar dinheiro para poder pagar a alavancagem. Inclusive, abre espaço para ele alavancar novamente. Tamo doido para ver o que ele vai fazer com esse dinheiro remanescente. Na minha opinião, faz sentido entrar e, inclusive, vou fazer nova compra aqui de GRC. No caso, agora é 9,24, mas vou entrar aqui na Clear. Hoje eu tô com um saldo aqui de R$927, que foi literalmente aí meu dividendo. Então eu vou colocar meu dividendo para trabalhar, né? Vou entrar aqui, ó, para você que não sabe como que você faz uma compra antes do mercado abrir, não tem jeito, tá? O mercado fechado não tem jeito mesmo. Mas você pode agendar. Então eu vou clicar aqui em novo ativo, GGRC11, clica aqui, adicionar ativos, ó. Cliquei aqui e agora eu posso colocar ordem limitada. E aí eu coloco lá preço limite 10,84. A gente não sabe se vai abrir o mercado com ele caindo ou com ele descendo. Você tem que entender que se você quer comprar 10,84, caso caia, você compra mais um pouquinho, né? Então eu vou colocar aqui os R$900 para comprar. Vão dar 85 cotinhas, então eu clico agendar ordem limitada e aqui ele vai falar, pô, tá fechado, mas vai ser enviado no próximo pregão. Então eu vou clicar aqui continuar, digita aí sua assinatura eletrônica e aí a ordem foi agendada com sucesso. Caso saia aí essa compra a 10,84, eu vou deixar o print aqui para vocês, né? Caso não saia também, o mercado abre com ele subindo e eu decido comprar, eu vou deixar o print aqui também, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Léo, achei muito confuso, eu não consigo ter essa clareza sua aí para poder literalmente ler e decidir se vale a pena entrar ou não. Pois é, você só vai conseguir isso com experiência. Você precisa estar dentro de uma comunidade que faz leitura de RI. E é exatamente isso que eu quero te oferecer dentro da geração de dividendos. É um dos pontos da geração de dividendos. A gente lê RI pra caramba. Se você entra na geração de dividendos, a gente fica 1 ano com o clube de RIs, onde a gente vai ter 2 lives mensais de análise de RI. Então a gente vai analisar RI de fundo imobiliário, RI de empresa, e você vai sair depois de 1 ano, imagina, 1 ano junto comigo. Depois de 1 ano, você vai estar preparado ou não para ler esse tipo de RI aí? Eu tenho certeza que sim. Se você quiser participar dessa turma, é só clicar no link aqui da descrição ou ler esse QR Code aí e eu te espero do outro lado, meu parceiro. Eu te espero do outro lado. Não vacila, que essa oportunidade não vai acontecer de novo. A próxima turma é só daqui 6 meses e será por um preço muito maior. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.